Olá pessoal, estamos aqui para continuar a nossa aula, o nosso curso de masculinidade. E hoje o tema é: sou homem e sinto atração pelo mesmo sexo. E agora? É um tema complexo, um tema que tem muitas questões, e o nosso objetivo aqui é tentar trazer uma luz a respeito deste tema para aqueles que de repente sentem atração pelo mesmo sexo, ou até mesmo para aqueles que não sentem atração pelo mesmo sexo, mas querem entender um pouquinho mais sobre o tema. Nós vivemos num tempo de polarização, de dificuldades de compreensão, até mesmo dificuldades de falar sobre esse tema, mas em geral também existe uma falta de conhecimento a respeito do tema, e isso gera uma série de confusões. Eu espero que com esse vídeo, com essa aula, você possa pelo menos saber um pouquinho mais sobre o tema e de repente, quem sabe, essa aula seja frutuosa para você neste tempo da sua vida. Então vamos lá. Sou homem e sinto atração pelo mesmo sexo. E agora? Veja, eu quero começar aqui essa aula, com uma entrevista do Papa Francisco, que ele concedeu uma vez no avião. Foi muito mal compreendida essa fala do Papa Francisco, mas ela é possivelmente explicada pelo catecismo da Igreja Católica e por todo o ensinamento católico. Lá no avião, o Papa Francisco foi questionado, a respeito de algumas questões da homossexualidade, e ele falou o seguinte, abre aspas aí: se uma pessoa é gay e procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? E veja, o termo gay talvez não seja o termo mais apropriado para falar ali, mas também tinha um contexto, de uma conversa um pouco mais informal ali dentro do avião, tudo mais. Mas a nossa ideia aqui é justamente trazer o ensinamento cristão, católico a respeito do tema, e nós vamos ver que essa frase, essa afirmação do Papa Francisco é de fato o ensinamento do catecismo da Igreja, por exemplo. O catecismo explica isso muito bem. Diz que as pessoas que sentem atração sexual, e aqui nós já começamos com esse conceito de que falar gay não é a forma correta, mas trazer como pessoa que sente a atração pelo mesmo sexo. E o catecismo diz que essas pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo não devem ser marginalizadas por causa disso, mas devem ser integradas na sociedade. E é isso que nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. E muitos falam que a igreja não fala muito sobre o assunto, a igreja tem medo de falar sobre o assunto. Isso é uma verdadeira mentira. Na verdade, existem vários documentos da igreja que falam sobre o assunto, que explicam sobre o assunto. E o nosso Papa anterior, Papa Emérito, agora Bento XVI, falou bastante sobre o tema. E olha o que ele vai dizer a respeito dessa questão. Justamente na mesma linha em que o Papa Francisco começou ali, com aquela frase naquela entrevista, só que de uma forma um pouco mais explicada agora. É de se deplorar firmemente que as pessoas homossexuais tenham sido e sejam ainda hoje objetos de expressão malévolas e de ações violentas. Olha então, Bento XVI, reafirmando que a pessoa que sente atração pelo mesmo sexo jamais pode ser objeto de expressões malévolas, de ações violentas. Semelhantes comportamentos, olha só, a igreja falando, semelhantes comportamentos, esse de menosprezar a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, usar palavras pejorativas, usar palavras de baixo calão para a pessoa, menosprezando ela. Esses comportamentos, segundo Bento XVI, merecem a condenação dos pastores da igreja, onde quer que aconteçam. Eles revelam uma falta de respeito pelos outros, que fere os princípios elementares sobre os quais se alicerça uma sadia convivência civil. A dignidade própria de cada pessoa deve ser sempre respeitada, nas palavras, nas ações e nas legislações. Esse texto que eu acabei de falar para vocês aqui, ele vem de uma carta pastoral aos bispos da Igreja Católica sobre o cuidado com as pessoas homossexuais. Olha que interessante. Então a igreja fala sobre o assunto.
Agora, por que então é importante falarmos pessoa que sente atração pelo mesmo sexo e não homossexual, gay ou lésbica, né? Denominar a pessoa com estes rótulos, com estes títulos. Muito importante você aprender esse conceito nessa aula, né? De não mais chamar as pessoas de homossexual, gay, lésbica. Ah, mas o Papa usou ali a expressão gay ali naquela conversa, mas foi uma entrevista informal, né? Foi num momento ali de informalidade, mas nos ensinamentos da igreja jamais se fala da pessoa que é homossexual, da pessoa que é gay, da pessoa que é lésbica. Não. A compreensão correta hoje é a pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, porque as pessoas não podem ser denominadas pelos seus sentimentos, né, pelos seus desejos. A pessoa humana, ela é muito mais profunda e complexa do que apenas um desejo sexual. Então veja, o correto é falar pessoa que sente atração pelo mesmo sexo. E nesse mesmo documento, né, que eu falei para vocês aqui, Bento XVI vai dizer o seguinte, ó: a pessoa humana é criada à imagem e semelhança de Deus. Não pode definir-se cabalmente por uma simples e redutiva referência à sua orientação sexual, aquilo que eu acabei de dizer, né? Não podemos reduzir todo da pessoa humana apenas pela sua orientação sexual. Toda e qualquer pessoa que vive sobre a face da terra conhece problemas e dificuldades pessoais, mas possui também a oportunidade de crescimento, recursos, talentos e dons próprios. A igreja oferece ao atendimento da pessoa humana aquele contexto de que hoje se sente a exigência extrema, e o faz exatamente quando se recusa a considerar a pessoa meramente como heterossexual ou homossexual. Então a igreja nunca define a pessoa como heterossexual ou como homossexual, sublinhando que todos têm a mesma identidade fundamental, ser criatura e, pela graça, filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Então olha que profundo isso que a igreja fala através aqui de Bento XVI, né? A igreja nunca vai taxar a pessoa, rotular a pessoa por algumas legendas, por alguns rótulos, né? Como heterossexual, homossexual e tudo mais. Não, a igreja chama a pessoa de filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Isso é muito profundo, né? Então, está errado dizer que sou ou que alguém é heterossexual ou homossexual? Olha que interessante isso, é importante até nós conhecermos da onde vem a palavra heterossexual. A palavra heterossexual foi criada no século XIX para indicar um desvio psicológico. É isso mesmo, a palavra heterossexual foi criada no século XIX para indicar um desvio psicológico. A pessoa que colocava o prazer separado da procriação, ou seja, fazia sexo apenas por prazer. Um conceito criado ali no século XIX. Daí surge então a outra definição, que é homossexual, porque se o prazer era o mais importante, por que não ter prazer com pessoas do mesmo sexo também? Então criou-se esse outro rótulo de homossexual para pessoas que queriam prazer pelo prazer, mas com pessoas com o mesmo sexo. Já a palavra heterossexual, criada para aquele desvio psicológico da pessoa que queria o sexo apenas pelo prazer. Então a palavra heterossexual foi perdendo o sentido original de comportamento sexual, tomando-se uma identidade ao longo do contexto histórico. E todos caíram na armadilha, né? Pois até os anos 30, por exemplo, essa palavra não fazia parte aí do conjunto de palavras relacionadas à sexualidade. Então veja que esses rótulos foram colocados muitas vezes até mesmo pelas ideologias que queriam fazer uso de palavras. Nós sabemos que as ideologias, elas pegam ali algumas palavras que são verdadeiras, algumas palavras que de fato existem, e vão usando dessas palavras, transformando elas para que nós caiamos numa armadilha de sedução
que muitas vezes vai de encontro, né, com alguns desejos do nosso coração, e assim nós somos seduzidos por essas palavras manipuladas e somos levados como massa de manobra para algum objetivo desses movimentos ideológicos. Mas importante então essa compreensão e compreender também agora o que de fato a igreja fala sobre a homossexualidade. Vamos lá. Lá no item, né, no parágrafo 2357, vai dizer assim, ó: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e da cultura. Olha que interessante. Então a igreja não nega que existe de fato essa tendência em algumas pessoas. Muito pelo contrário, ela fala que, olha, ela existe e existiu durante muitos séculos essa tendência a atos homossexuais, desde muito antigamente, de culturas, séculos anteriores. E ela afirma o seguinte, ó: sua gênese psíquica, ou seja, a sua origem psíquica, continua inexplicada. Nós vamos falar mais à frente de possíveis situações que podem levar pessoas a atos ou a desejos homossexuais, mas a igreja e também a medicina deixa isso bem claro, de que ainda não existe a explicação psíquica amplamente explicada. Existem alguns fatores, né? Mas não existe um ponto fechado a respeito disso. E a igreja fala no catecismo ainda, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta, né, a tendência, o desejo, o ato, na verdade, homossexual, apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos, gravem o que eu estou falando, que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. É importante, depois nós vamos falar sobre isso, essa distinção entre atos de homossexualidade, né, e a tendência homossexual. Isso é importante nós entendermos isso. Então, o catecismo diz: os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Então, a igreja nunca aprovou os atos homossexuais, né? Nunca aprovará os atos. Entretanto, existe aí uma grande diferença entre você não aprovar os atos e, de repente, excluir as pessoas por causa de suas tendências. Vamos chegando lá, vamos com calma. Existe um livro, né, que chama Lexicon, que é um documento da igreja, né? Um livro gigante, desse tamanho assim, que fala dos termos relacionados à sexualidade. E lá tem um artigo que fala sobre a homossexualidade e vai definir assim: a homossexualidade é uma atração sexual mais ou menos exclusiva por pessoas do mesmo sexo. Corresponde a uma tendência sexual que se constitui durante o desenvolvimento afetivo da pessoa, mas que se fixa sobre a base de um conflito psíquico não resolvido. Então o Lexicon fala um pouquinho a respeito disso, que a questão da homossexualidade ela está muito envolvida com questões afetivas. Às vezes por feridas na área da afetividade, no relacionamento familiar, no relacionamento com as pessoas, mas que também existe ali, por exemplo, uma base de um conflito que aconteceu devido a um conflito psíquico, né, mal resolvido. Vamos chegando lá. Também ali no Lexicon, ele vai falar sobre a questão da homofobia.
que é um termo correlacionado, né? Então, o que é a homofobia? A homofobia é o termo utilizado pelas associações homossexuais para designar o comportamento de todos os que questionam e criticam a vontade de impor à sociedade a banalização e a normalização da homossexualidade. De acordo com estes militantes, qualquer crítica social à homossexualidade manifesta, naqueles que a formulam, um medo da homossexualidade, ou até mesmo o temor que lhe inspira a própria homossexualidade inconsciente. Então o léxico ele define essa questão aqui, e nós vemos isso hoje atualmente, né? Onde você já não pode mais expressar, por exemplo, na tua fé, que você é contrário ao comportamento homossexual, ao ato homossexual. Se você só discorda do ato, você já é taxado de homofóbico. Então, são termos que são utilizados para confundir, né, aqueles que estão, de repente, querendo viver uma vida conforme a visão cristã, que vão entrando no nosso meio. Veja, a igreja nunca, e nós já lemos aqui até mesmo a definição do catecismo, a igreja nunca falou de tratar mal as pessoas que têm a tendência homossexual. A igreja nunca incentivou a maltratar, a excluir pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Muito pelo contrário. Lógico, nós sabemos, existem pessoas dentro da igreja que fazem tais atos, mas não só dentro da igreja, existem pessoas fora da igreja que também fazem. E a igreja condena isso. Nós lemos no começo, a igreja condena esses atos que ferem a dignidade da outra pessoa. Veja, cada pessoa é livre. A igreja é que mais defende a liberdade das pessoas, mas a igreja jamais vai abrir mão das suas verdades de fé definidas pelo próprio Cristo Jesus, entende? E dentro dessa verdade existe o amor, a caridade, o acolhimento às pessoas que têm a tendência, mas, lógico, sempre ensinando aquilo que é verdade da igreja. E aí a pessoa, na sua liberdade, ela opta ou não. Na sua liberdade, a igreja nunca vai forçar alguém a fazer algo, muito pelo contrário, ela apresenta a verdade e ela espera que, por livre e espontânea vontade, as pessoas adiram, né? Que as pessoas creiam nessa verdade e passam a seguir conforme as suas consciências, não é? Agora veja, vamos entender um pouquinho mais a questão, né, da homossexualidade. Existem pessoas que são taxativas, que falam, não, aquela pessoa sente atração pelo mesmo sexo, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não é tão simples assim. A questão da homossexualidade, a questão da sexualidade como um todo, ela é muito complexa, ela é ampla, precisa ser entendida à luz do ensinamento de Deus a respeito disso, a respeito do plano de Deus para a sexualidade, mas também é necessário entender as realidades de cada pessoa, os processos que cada pessoa passou durante a sua vida, para poder de fato entender o que está acontecendo. Mas existem algumas questões que podem ser possíveis causas da tendência homossexual. Então, por exemplo, podem ser causas familiares, né? Podem ser causas familiares, onde de repente naquele âmbito familiar existem pais ou mães ausentes, né? Tanto fisicamente como psicologicamente, pais e mães que não dão amparo, pais e mães que de repente não exercem o seu papel de maternidade, paternidade, a sua proximidade, né? Então, existem também dentro do âmbito familiar distúrbios e vícios no próprio seio familiar, pais e mães que de repente são viciados em pornografia, em masturbação, ou até mesmo o vício de outras práticas no próprio âmbito familiar, que contribuem, que podem ser fatores contribuintes para o desenvolvimento, por exemplo, de uma atração pelo mesmo sexo de um jovem, de uma criança ali. Causas ambientais também podem ser fatores aí contribuintes, né? Como, por exemplo, abusos, né? Tem gente que taxa isso, a pessoa sofreu isso porque ela sofreu abuso. Nem sempre, mas também, nem sempre, mas existem pessoas, existem casos que
houveram de fato abuso sexual, e isso trouxe marcas profundas na alma, no corpo de alguma pessoa, que de repente gerou confusão ali em todo o ser dela. Dentro das causas ambientais também, a questão da rejeição, do bullying, né, nos círculos sociais, aquela opressão profunda de alguma pessoa no âmbito escolar, de repente, tudo isso podem ser fatores que geram, de repente, confusão no coração das pessoas, né, principalmente de jovens, adolescentes, não é? Podem haver também causas pessoais, então hipersensibilidade, retração, a pessoa é muito retraída, de repente vai desenvolvendo aquilo, vai se fechando, disfunções hormonais. Então veja que a questão da homossexualidade ela é muito complexa, não é taxativa, é isso, é aquilo, não existe um consenso. A igreja no catecismo afirma isso, que as suas causas, a sua gênese ainda é descoberta, mas existem fatores sim que contribuem para desenvolver a atração pelo mesmo sexo em algumas pessoas. Algumas dessas causas foram essas que eu apresentei aqui. E o ambiente familiar, e aqui eu gostaria de abrir uma ênfase a respeito disso, que o ambiente familiar, ele é o berço, né, da criação dos filhos, da criação de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Dentro do ambiente familiar também, como eu já afirmei aqui com alguns pontos, é dali que muitas coisas se desenvolvem na pessoa humana. Então eu quero destacar aqui 3 coisas dentro do ambiente familiar, né? Principalmente o ambiente familiar e os vícios. Então o vício na pornografia, o sexo apresentado cedo demais, sem amparo psicológico, o pai e a mãe coniventes, né? De repente tem pai e mãe, pode parecer absurdo isso, mas existe isso de pais e mães que de repente são coniventes com isso daí, apresentam para o filho até. Outra forma de conivência, por exemplo, é quando você dá um celular na mão de um filho e não acompanha, não sabe o que está acontecendo ali, de repente ele tem acesso, porque a gente sabe que quando você entra no YouTube, coisas são oferecidas ali, mesmo que você não procura, aparece algum ícone, a pessoa clica, o jovem clica, de repente vai conhecendo aquilo. Então, estes fatores dentro da família também são fatores que podem levar as pessoas a terem atração pelo mesmo sexo. O alcoolismo, o uso de drogas, né, como nós observamos em algumas famílias, né, violência familiar também acontece muito, né? Eu já falei sobre abuso sexual, e às vezes abuso sexual por parte até mesmo de parentes, e em geral é isso que acontece, né? São parentes que acabam abusando da pessoa ali, da menina, do menino, da criança, do adolescente, do homem, da mulher, e isso vai trazendo traumas, confusões profundas dentro do coração da pessoa. E nós, irmãos, você que está assistindo esse vídeo, nós precisamos ter essa consciência, porque em geral o que se existe é uma visão de julgamento. Então você olha para aquela pessoa que sofre daquilo e você fala, é frescura, é não sei o que, aquela pessoa não toma jeito, mas na verdade nós não temos às vezes dimensão de tudo que está passando dentro do coração daquela pessoa. Então nós temos que ter um coração diferente, um coração transformado, um coração acolhedor, um coração de samaritano, de fato. Um coração de samaritano, um coração aberto a entender os processos das pessoas e amar as pessoas. Então, diante disso, quais são os sentimentos? E é importante para a gente entender e ter compaixão, mas principalmente entrar na realidade das pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Quais são os sentimentos pelas quais uma pessoa com atração pelo mesmo sexo passa? Você já se perguntou sobre isso? Poxa, o que será que uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo passa? Isso é um processo de empatia, um processo de se colocar no lugar das outras pessoas, porque em geral a nossa atitude é sempre de julgamento, mas não é esse o nosso chamado enquanto cristãos, enquanto pessoas maduras. Quais são os sentimentos que uma pessoa passa? Vamos tentar entender um pouquinho. Um sentimento que uma pessoa que de repente tem atração pelo mesmo sexo passa é o sentimento de solidão. Isso é muito triste, porque a pessoa vai se fechando ali, né? Ela vai se auto-julgando por aquilo que ela sente interiormente, e ela vai se fechando, vai se tornando sozinha. Então, um dos sentimentos que a pessoa tem é o sentimento de solidão. Um outro sentimento, às vezes, é o sentimento de vergonha, porque ela olha para outras pessoas e fala,
eu sou uma aberração. Tem pessoas que sentem isso, né? Que é uma aberração por sentir atração pelo mesmo sexo. Mas eu estou aqui para falar para você que de repente está assistindo e sente atração pelo mesmo sexo, você não é uma aberração, você é um filho de Deus, herdeiro da vida eterna, entende? Herdeiro da vida eterna, você não é uma aberração. Mas a pessoa às vezes sente essa vergonha. Poxa, a tal pessoa lá namora, né? Só tem atração pelo mesmo sexo, e começa a se auto-julgar, e isso vai levando também a solidão novamente, a incompreensão, né? Porque as pessoas que estão ao redor, e às vezes até mesmo dentro do meio religioso, não é? Não compreendem a situação, não tentam ajudar a pessoa, ao invés de ajudar, vem com as pedras na mão ali, já preparadas para atacar. A pessoa sente então incompreensão, uma apreensão constante, porque ela mesma começa a falar, meu Deus, eu preciso fazer algo, eu não sei o que está acontecendo comigo, e começa um processo ali de autoacusação. Outro sentimento que a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo acaba sentindo às vezes, é um processo de desprezo, porque algumas pessoas tratam, como eu falei, tratam a pessoa com atração pelo mesmo sexo como se fosse um monstro, né? Afastando ela. Quantos casos nós vemos na igreja, de repente, de acontecer alguma coisa, né? Uma pessoa acaba falando que tem atração pelo mesmo sexo, e de repente aquela pessoa ela é excluída daquele círculo religioso, já falam, não, você não pode estar aqui, você não pode ficar aqui na igreja, e começa todo um processo ali de acusação, mas essa não é a fala da igreja. Talvez algumas pessoas com falta de compaixão, com falta de conhecimento sobre o ensino da doutrina da igreja, pode ser que essas pessoas acabam fazendo isso, mas isso não é a igreja, entende? Então existe uma ação negativa por parte da comunidade, às vezes, né? Dentro da comunidade cristã, por exemplo, a pessoa, às vezes com atração pelo mesmo sexo, ela é isolada, não é ensinado para essa pessoa nada sobre aquela condição, apenas se fala sobre o pecado dela, né? O seu pecado é contra a natureza, e se você não parar, você vai para o inferno. A pessoa chega só com a regra, sem o amor, e acaba ferindo mais a pessoa do que ajudando ela, né? E com essas acusações constantes, com esse menosprezo, com esse isolamento constante que essa pessoa vai sofrendo, de repente, essa pessoa com atração pelo mesmo sexo, ela vai achando que a atração pelo mesmo sexo é o centro da vida dela, que tudo gira em torno disso, mas não. Não pode ser dessa forma. É um aspecto da vida. E não pode, a vida não pode girar em torno da orientação sexual, daquilo que ela está sentindo. Aquilo que nós sentimos não determina quem nós somos. Mas nós reconhecemos também, né, pessoal, que os movimentos, as pastorais, não oferecem muitas opções, senão a condenação. Em geral, dentro de pastorais, de movimentos, o que nós vemos são apenas a condenação daquilo que a pessoa está vivendo, mas não oferecem um caminho para seguir. Vou abrir um parênteses aqui, né, para afirmar que esse apostolado da teologia do corpo é justamente para tentar, de alguma forma, oferecer um conteúdo conforme os ensinamentos da igreja sobre a sexualidade, um conteúdo que não é acusativo, um conteúdo que não é impositivo, mas é um conteúdo, a teologia do corpo, né, que nós apresentamos muitas vezes para vocês vão ter outros vídeos depois sobre isso. A teologia do corpo ela é um conteúdo que ela é apresentado a cada um de nós por São João Paulo II, e dentro da nossa liberdade, dentro do nosso coração, nós escolhemos ou não aceitar isso. Mas à medida que nós vamos abrindo nosso coração para os ensinamentos da teologia do corpo, nós vamos experimentando liberdade, nós vamos experimentando a verdade, né? Fechando parênteses, né? Dentro na comunidade nós vemos isso às vezes, uma completa falta de caridade, Veja, você que de repente está assistindo aqui e faz parte de alguma pastoral, algum movimento, busque conhecer a respeito do tema, lógico, conforme a doutrina da igreja, conforme os ensinamentos cristãos, conforme uma antropologia cristã, mas tenha o coração
de pessoa que de fato tem compaixão do outro, e não alguém que quer apontar os erros dos outros e de repente empurrar a pessoa para o inferno, empurrar a pessoa para a condenação. Esse não é o caminho. Isso só fere mais a pessoa. Isso só nos coloca como hipócritas. É óbvio que a caridade nunca pode estar distante da verdade, mas apresentar a verdade sem caridade é também uma forma de matar as pessoas. Então sempre tem que estar ligado à caridade e à verdade. Apresentar a realidade, mas com amor, com desejo no coração de ajuda, e não como alguém que quer condenar. Certo? Isso é um ponto importante para nós, então. Então, a partir daqui agora, o que é preciso? É preciso que nós mudemos alguns conceitos e algumas atitudes. Tanto aquele que sente atração pelo mesmo sexo, tanto aquele que de repente não sente atração pelo mesmo sexo, mas conhece pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, ou até mesmo você convive com pessoas, né, que têm atração pelo mesmo sexo, está dentro de uma pastoral, de um movimento, de repente, e não sabe como lidar. É importante que a partir de agora nós tenhamos uma mudança dentro do nosso coração, de conceitos, de atitudes, porque isso de fato vai ajudar as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Primeiro é importante nós entendermos o seguinte: ninguém nasce ou escolhe sentir atração pelo mesmo sexo. Ninguém nasce ou escolhe sentir atração pelo mesmo sexo. Tem gente que até compara isso, né, que fala que compara com a pedofilia, né? Então toda pessoa que sente atração pelo mesmo sexo é pedófila. Não, isso não é verdade, isso é uma falácia, uma mentira. A questão da atração pelo mesmo sexo, ela é muito mais afetiva do que sexual, né? Muito mais afetiva. A pedofilia não tem nada a ver com isso, é outra coisa, pelo amor de Deus. A questão da atração pelo mesmo sexo, ela é muito mais afetiva, uma carência, está diretamente ligado aos afetos. Uma coisa importante para vocês entenderem também, que essa atração em si, a atração em si é desordenada, né? Então a atração pelo mesmo sexo, segundo a igreja, ela é desordenada e pode levar ao pecado, mas não é pecado nem vício. Então olha que interessante isso. A atração pelo mesmo sexo não é pecado em si, nem é vício. O desejo não é escolha da pessoa, mas a adesão ao pecado é que é voluntária, entendeu? O desejo não é escolha da pessoa, a pessoa sente no corpo, ali, né, em todo o seu ser. Agora, a escolha em transformar o desejo num ato pecaminoso, ela é voluntária, ela é livre da pessoa. Vocês entenderam essa diferença entre a atração, o desejo e o ato de pecado? É importante entender isso, porque a sexualidade, irmãos, a sexualidade, ela é um dom de Deus, revela quem nós somos, revela sobre a pessoa humana. O desejo sexual, ele é dom de Deus. Veja, todo desejo sexual é dom de Deus, e o desejo sexual, ele revela algo muito forte, muito profundo. Revela, primeiramente, que o nosso ser deseja ardentemente a Deus. Toda vez que você sentir o desejo, na verdade, lembre que é a tua natureza humana sentindo desejo e a presença de Deus. E depois também revela algo muito profundo. O desejo revela também que o nosso ser foi feito para a doação, para ir ao encontro do outro. Então o desejo sexual revela duas coisas importantíssimas: a nossa vocação, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Agora, existe a distorção do desejo, a distorção da atração. Entende? Existe a partir do pecado original, o nosso desejo, a nossa atração, ela foi desordenada. Cada pessoa experimenta do pecado original de forma diversa. E não é pecado e menos pecado uma coisa ou outra. Como, por exemplo, quando a igreja fala que a atração pelo mesmo sexo é desordenada,
Por exemplo, a atração pelo sexo oposto no desejo, no querer apenas prazer pelo prazer, na questão da masturbação, da pornografia, né? Na questão ali de querer ter um prazer a todo custo, no hedoísmo. Isso também é um desordenamento na sexualidade, entende? Então, a desordem na área da sexualidade, ocasionada pelo pecado original, atinge a todos, mas a cada um ela se desenvolve de uma forma diferente. Entende? Eu vou repetir isso. A atração em si, a atração pelo mesmo sexo, ela é desordenada e pode levar ao pecado, mas não é pecado em si, nem vício. Agora, se você pratica o ato, se você cede ao desejo e pratica aquele ato, aí sim a igreja considera como pecado, né? Como pecado. É possível a pessoa que ela tenha a atração pelo mesmo sexo viver castamente como a igreja pede. Então veja, qual é a exigência da igreja para a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo? É a mesma exigência para a pessoa que tem atração pelo sexo oposto. A castidade, a vivência da castidade, tanto antes do casamento quanto dentro do casamento. É lógico que antes do casamento a castidade possui uma dimensão, dentro do casamento a castidade possui uma outra dimensão. Entende? Então a exigência da igreja, ou melhor, de Deus, não é nem da igreja, a igreja só apresenta a vontade de Deus. Qual é a exigência de Deus para a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo? A mesma para a pessoa que tem atração pelo sexo oposto. A vivência da castidade. E é possível. Entende? É possível. Uma outra mudança de conceito que nós precisamos entender é corrigir a linguagem e evitar fofocas, né? Há palavras que marcam fundo naqueles que têm atração pelo mesmo sexo. Marca uma personalidade que não é da própria pessoa. Tomar cuidado com as palavras, né? Tem gente que você acaba falando, né, nos ambientes familiares ou nos ambientes, aquele viadinho, aquele gay, aquele não sei o que, tem várias palavras que são utilizadas que vão marcando a pessoa, vão rotulando a pessoa, que devem ser retiradas do nosso linguajar porque ferem e marcam o interior da pessoa. Uma outra coisa, naquela questão de apresentar o amor e a verdade, né? O amor na verdade, apresentar a verdade no amor, na verdade, é que nós devemos admoestar em particular, não em público. Apresentar os caminhos de Deus a respeito de determinadas coisas, ali em particular. Chamar o irmão e conversar, falar a verdade na caridade. Olha, a igreja ensina sobre isso, a verdade é essa. Né? E se você precisa de alguma ajuda da minha parte, fala, nós vamos tentar conversar com um padre, conversar com alguém que pode ajudar, conversar com o pessoal da teologia do corpo, sorocal, né? Então entenda que a nossa atitude tem que ser de samaritano, né? Agora, nós temos que sair de uma misericórdia de aparência e do novo farisaísmo, né? Porque em geral se apresenta muita misericórdia de aparência, mas dentro parece que se quer acusar as pessoas. Uma outra mudança de conceito muito importante: distinguir entre pessoa, inclinação e pecado. São coisas diferentes. Pessoa, inclinação e pecado. A tendência e a inclinação em si, ela é desordenada? Sim. Ela não está como um plano original de Deus? Não está, mas em si a inclinação não é pecado. A partir da opção livre da pessoa em praticar o ato homossexual, aí sim ela entra em pecado. Esse é o ponto. Entender então que a atração é uma fraqueza como outras, e que não torna a pessoa um monstro ou um ET, como eu já havia falado. A pessoa que tem atração pelo mesmo sexo não é um ET, não é um monstro. É uma pessoa que sofre uma fraqueza, como eu sofro das minhas fraquezas e como você também sofre de outras fraquezas, e não é a atração pelo mesmo sexo, entende? Todos nós temos fraquezas, todos nós temos inclinações. A palavra diz que se nós falamos que não temos pecados, estamos mentindo.
Nós temos que tratar as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo como qualquer outra pessoa, sabendo que ela tem uma particularidade que não pode ser esquecida, mas não implica em lembrá-lo disso a todo tempo. Ah, você é isso, você é aquilo, você é isso e aquilo. E usar desses rótulos, né? Distinguir, outro conceito importante, distinguir entre movimento gay, ideologia gay e pessoas comuns com atrações pelo mesmo sexo. Existe, de fato, um movimento que defende, que em geral, lembra que eu falei, todos esses movimentos, ideologias, existem uma verdade pequena, uma verdade inicial ali, mas que é distorcida para se mobilizar para um objetivo, em geral, político, partidário às vezes. Vocês entendem? Então tem que separar o movimento, a ideologia e pessoas comuns que sentem o drama. E esse vídeo aqui, pessoal, é justamente para você que de repente sente esse drama, que você é católico, cristão e quer buscar o entendimento cristão sobre o tema. Nós não estamos aqui para julgar, para apontar o dedo, muito pelo contrário, estamos aqui de fato para apresentar o ensinamento da igreja e oferecer uma luz a respeito dessa temática. Neste tempo aqui, veja, não dá tempo para explicar tudo sobre o tema. Existem apostolados que fazem muita coisa sobre isso, por exemplo, o apostolado Courage, que trata dedicadamente a respeito disso. Procure, né, o apostolado Courage, entre outros apostolados. Certo? Outra coisa, nós devemos ouvir essas pessoas antes de querer dar qualquer tipo de conselho. O mal da humanidade atual, né? Nós somos os maiores oferecedores de conselhos, mas nós temos muita dificuldade em escutar as pessoas antes de apresentar qualquer tipo de conselho. Entender que a atração pelo mesmo sexo não impede a pessoa de exercer uma função, por exemplo, dentro da igreja, cabível a um leigo dentro da igreja. É óbvio que se a pessoa é militante de determinado movimento, não se é recomendado pela igreja que ela assuma uma função. Agora, se é uma pessoa que de repente que tem atração pelo mesmo sexo, mas ela é decidida em viver a castidade, viver os ensinamentos da igreja, com certeza ela tem um lugar amplo para exercer funções dentro da igreja, né? E agora essa última mudança de conceito, essa última dica vai para aqueles que não têm atração pelo mesmo sexo, que é o seguinte: ser o exemplo. Exigir aquilo que se pratica, porque muitas vezes nós falamos, precisa viver a castidade, a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo precisa ser casto, precisa não fazer mais isso, mas ela mesmo não faz aquilo. Ela mesmo tem uma vida totalmente destruída na sexualidade, nem procura conhecer a sua sexualidade, conhecer o plano de Deus a respeito da sexualidade. Entende? Um outro conceito importante, uma atitude importante também é educar para a castidade, educar os filhos, os jovens, não para assumirem um papel na sociedade, né, predeterminados para os pais, mas educar a pessoa para o céu, educar a pessoa ali para a castidade de fato, criar uma paternidade tanto física quanto espiritual. Isso aqui é interessante, né? Pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e de repente mas querem viver a castidade, querem seguir o plano de Deus, né? Que é a mesma exigência para a pessoa que tem atração pelo sexo oposto, mas ela também é chamado à vivência da paternidade no sentido espiritual, né? De se doar pela igreja, se doar pelo reino de Deus. Então, pessoal, para nós já irmos finalizando, que nós já estendemos um pouquinho, né? Esse vídeo, eu quero apresentar para vocês rapidamente o que a igreja pede para a pessoa com atração pelo mesmo sexo. O que a igreja pede? A igreja pede uma cura, a igreja pede... O que a igreja pede? Se nós lermos o Catecismo da Igreja Católica no número 2333, nós vamos ver o seguinte, ó: cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual.
Se Deus te forma homem, é um dom, então você acolhe o dom da masculinidade. Se você é mulher, você acolhe, é um dom de Deus, então você acolhe o dom da tua feminilidade. A diferença e a complementaridade física, moral e espiritual estão orientadas para o bem do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia, né, de um casal e a sociedade depende, em parte, da maneira como que se vivem entre os sexos a complementaridade, a necessidade, o apoio mútuo. A igreja, a única coisa que ela pede, né, da pessoa que vive a atração pelo mesmo sexo, mas assim, a pessoa precisa se decidir por isso de uma forma livre e espontânea também, né, a reconhecer e acolher o dom que Deus deu a ela, seja da masculinidade, se ela for homem, seja da feminilidade, se for mulher. E a exigência mais profunda é vivência da castidade, que é a mesma exigência para as pessoas que também têm atração pelo sexo oposto. Entende? Então, o que é importante de fato? O que é importante diante de tudo isso? Mais importante do que descobrir e pesquisar da onde provém a atração pelo mesmo sexo, porque essa é uma questão que vem sempre, né? Da onde que vem? Eu já apresentei algumas possíveis causas aqui, mas falei bem claro que a gênese é muito complexa, né, desse tema. Mas muito mais importante descobrir da onde vem é, na verdade, saber como a pessoa pretende viver em resposta ao chamado de Deus, à castidade e à santidade. Então, veja, você que de repente sente atração pelo mesmo sexo, você que é agente de pastoral, de movimento, às vezes as forças são concentradas em tentar descobrir de onde vem, o que aconteceu. Mas mais importante do que isso, é orientar e se decidir a viver a resposta ao chamado de Deus, à castidade e à santidade. Entende? Não ficar olhando para o passado, mas para o futuro. Crescer na sua compreensão e crescer na compreensão também de como ajudar as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Ajudar os parentes, abraçar a palavra de Deus de forma verdadeira. Abraçar esse chamado, a castidade e a santidade. Para você que quer se aprofundar no assunto, não dá tempo, né? Já estamos encerrando aqui esse vídeo. Existe uma série de documentos, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, de repente, para você, ou depois nós apresentamos no nosso canal do Telegram, né? Você que não se inscreveu lá no nosso canal do Telegram, entre lá também. Nós vamos colocar uma série de documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, tenha lá o Amoris Laetitia, existe uma lista de documentos, né? Documentos pontifícios, uma série de materiais que vale a pena, materiais científicos também a respeito sobre o tema, né, da homossexualidade. E o chamado então para você, para mim, é nos aprofundemos no tema para que de fato nós vivamos com intensidade o chamado de Deus para todos nós, que é o chamado à castidade e o chamado à santidade. Não deixe aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, não deixe aí de comentar esse vídeo e qualquer dúvida, nos pergunte. Nós estamos aqui para ajudar você.